boa tarde, vou ser breve, cumprimentar todos da mesa. Prazer imenso estar aqui. Doutor Gastão, obrigado. História Rocha Fontanete. Alexandre, além, evidentemente, do orgulho que você deve ter de trabalhar lá, a responsabilidade é grande de seguir esse trabalho. Então, desejo a vocês aí muito sucesso. Eu vou realmente ser breve porque as matérias tratadas aqui são super atuais. Existe uma grande demanda relacionada ao que foi discutido, garantias, produtor rural, Assembleia de Credores. E vou falar rapidamente do meu trabalho para as massas falidas e às vezes até para a empresa em recuperação, relacionado à busca de ativos. Conversando com o Dr. Francisco Satiro hoje, eu fiquei feliz de saber que ele vai representar o governo brasileiro na reunião da UNCITRAL, semana que vem em Viena, e que eu, com muito orgulho, fui convidado a participar da criação da Lei de Recuperação Judicial, uma lei modelo agora. Hoje foi dito da Lei Modelo de Falência, que a gente finalmente, sendo aprovada no Congresso, vai passar a ter, mas a ONU, por via da UNCITRAL, está muito preocupada também em criar um modelo de lei, que tem que ser um modelo de lei simples e objetivo, para recuperar ativos do mundo. Então as discussões começam na semana que vem, a gente vai compor um painel junto com a Arábia Saudita e alguns outros países. E o que é interessante dessa lei? Aqui foi dito dos ativos, as garantias bancárias, mas existe hoje uma realidade no mundo que está chegando em volumes assustadores, que são as criptomoedas. Isso é algo que teve o primeiro pedido de recuperação judicial de um banco de criptomoedas, acho que foi em Curitiba recentemente. E, em razão disso, eu tentei aprofundar um pouquinho os levantamentos que eu fiz relacionados a esse tipo de ativo, participei de alguns cursos para tentar aprender, e voltei mais assustado do que eu fui, porque o Dr. Eunides hoje, quando fez a sua apresentação, falou do caso do Banco Santos, também trabalhei naquele caso, tive o prazer de trabalhar, e lá parte dos ativos foi uma coleção de 10 mil obras de arte, 10 mil obras, e espalhadas no mundo inteiro. E como ele abordou aqui, tinha uma empresa do Panamá, uma offshore do Panamá, que era titular de algumas das principais obras. Quando a gente foi estudar o caso, como recuperar, tinha obra em todo canto do mundo, a solução encontrada foi realmente pedir a extensão da falência para ela no Brasil e assim homologar essa decisão nos outros países onde tinha essa coleção de obras. Interessante naquele momento foi que a gente pediu uma opinião legal de um advogado do Panamá para entender como é que essas empresas operam. E a legislação do Panamá ela é muito clara em dizer que a empresa pode estar registrada lá, mas não necessariamente precisa ter uma presença física. E avançando nesses estudos, a gente detectou que algumas pessoas jurídicas das Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, durante muito tempo, elas não só podiam ter suas atividades em outro país, mas elas eram proibidas de ter uma presença física na ilha onde elas foram constituídas. Então, para identificar o centro de interesse do devedor, esse parecer jurídico foi muito importante, que deixou claro, olha, ela não opera aqui, ela opera em outro lugar. Desde que as investigações realizadas detectaram toda a tomada de decisão no Brasil. Então, o extrato bancário da conta na Suíça vinha para o Brasil. Um endereço brasileiro. O tomador de decisão de uma transferência bancária assinava do Brasil, na época até chegava a mandar fax para não ser rastreado. Então, isso foi muito importante. Foi um avanço, né, a utilização da lei modelo de falências para recuperar esses ativos. O juiz brasileiro ali estendeu a falência para uma empresa do Panamá e essa decisão foi homologada nos outros países, permitindo a arrecadação dos ativos. O mais importante, foi respeitado um quadro único de credores. Então, todo ativo localizado foi vendido, dinheiro veio para o Brasil e distribuído aos credores. Quando eu achei que a gente estava no caminho certo, né, no caminho de conseguir realmente combater as fraudes e os abusos, e realmente ter uma maior efetividade no pagamento dos credores, surgem as criptomoedas. E aí o jogo é outro. E é um jogo que vai ser uma batalha muito difícil para os juízes,
dos operadores do direito, do legislador, porque não tem fronteira. Aqui a gente achar um quadro na Holanda, levar uma decisão num juiz brasileiro, homologar lá, fazer a arrecadação desse ativo, vender em leilão, funcionou. Deu trabalho, teve que ter muita inovação nos Estados Unidos, mas foi possível evitar que o fraudador ganhasse a batalha. Na criptomoeda, você não sabe nem quem é o fraudador. Tem um caso recente, eu fui tentar entender um pouquinho como é que funciona. Não sou especialista em tecnologia, mas eu sempre imaginei que você iria combater a fraude de criptomoedas da mesma forma que a gente combate nos casos de falência, doutor João. Indo atrás dos ativos que essa pessoa administra, porque em algum momento a criptomoeda vai virar um ativo, vai virar uma casa, vai virar um carro, vai permitir que essa pessoa possa utilizar o produto do ilícito. Acontece que todo o sistema de criptomoeda hoje, ele não tem um ponto inicial. Todo mundo fala, você pega a chave da criptomoeda e dali você parte no rastreamento. É uma forma de começar, mas a partir do momento que aquela chave desaparece, e aí nós estamos falando, o pessoal pode ter 2 bilhões de dólares de criptomoeda, botar no bolso a chave, sair do Brasil com um papelzinho, ou decorar até, quem tem boa memória, e esses 2 bilhões saem do Brasil e vão para outro país. Bom, todo mundo que comprou Bitcoin, que pensou em investir nesse mercado, sabe que a primeira transação é: vou remeter os meus reais para uma conta de uma corretora que vende criptomoeda. Então tem uma transação de dinheiro. E aí, com o preço dessas moedas hoje que flutua de uma forma absurda, essas corretoras conseguem por algum tempo permitir o resgate do dinheiro. Então eu comprei uma Bitcoin por $1.000, fui lá e resgatei por 10. O real que alguém depositou para comprar por 10 volta para mim, porque eu liquidei minha posição. Acontece que o preço da Bitcoin hoje está sendo, não só Bitcoin, são milhares de moedas, né? Está sendo altamente investigado, porque as principais empresas que dão o suporte para a compra do Bitcoin, elas algumas dizem que tem ativos, dinheiro, o principal dela, a Tether, diz que tem $1 para cada Bitcoin ou para cada moeda virtual que eles lançam. Bom, recentemente foi ajuizada uma ação em Nova York de 1,3 trilhão de danos por manipulação do preço do Bitcoin. E a acusação lá não estou dizendo que isso a acusação diz que essa empresa, chama-se Tether, utilizava uma corretora chamada Bitfinex, e a Bitfinex comprava os bitcoins conforme a Tether enviava o dinheiro. O que aconteceu nesse caso? Estão apurando que essas corretoras têm um robô que, quando chega a um determinado preço, eles acusam essa Tether de emitir os bitcoins sem nenhum lastro. Então, aquela empresa que inicia o trabalho de compra e venda de bitcoin, dizendo: olha, pode mandar o seu dinheiro porque eu tenho garantia, eu tenho os dólares depositados. Ela, na verdade, a acusação é de que ela utiliza um robô para manipular o preço. Bom, novamente, e não existe, num cenário como esse, um banco central para resgatar. Na hora que todo mundo corre para o mercado e vende as moedas, o preço despenca. E quando o preço despenca, a acusação é que esse robô entra e, sem nenhuma garantia, cria a compra e venda e permite que o preço não abaixe de $10.000. Fui tentar aprender isso, doutor Luiz, porque imaginei que nesses casos de fraude a gente teria que começar a arrecadar as criptomoedas. Acho que esse caso de Curitiba, doutor João, são 600 milhões de passivo. Só um caso que estourou agora. Então, realmente, é um assunto que vai chegar de uma forma muito intensa nos tribunais.
E a investigação ela foi super interessante, está sendo super interessante, porque a operação é de Hong Kong, você pode comprar ela aqui no Brasil, ela começa a transação com o Banco de Taiwan, que utiliza um banco em Nova York para poder ter a movimentação dos dólares, e esse dinheiro, ele vai, se você resgatar, ele pode voltar direto para o seu banco. Acontece que os bancos de Nova York suspenderam todas as transações. Então, existem bilhões de dólares hoje, depositados inclusive de brasileiros, sem que você consiga resgatar. Por quê? Porque o mercado real não aceita nenhuma transação com essas criptomoedas, porque questão de compliance, questão de regras que o Departamento de Justiça está investigando. E só nos últimos 6 meses, eu conheço mais de 5 casos brasileiros de centenas de milhões de reais investidos que as pessoas não conseguem resgatar. E partiram agora para o pedido de recuperação judicial, tentando buscar no judiciário uma solução para essa crise dessa atividade, que pode ser lícita em muitos aspectos. Então, a batalha de recuperação de ativos internacional hoje, ela vai necessariamente exigir que a gente tenha ferramentas mais sérias do que existe hoje. Pensar em resolver o problema de uma crise econômica de uma empresa que vende criptomoedas, por exemplo, com a legislação que a gente tem, é quase impossível. E olha que o Brasil é um dos países que tem os melhores julgados. A gente não tinha lei modelo de falência, mas se você pegar os julgados, tanto do Tribunal de São Paulo, os principais tribunais do Brasil e do STJ, tudo que se precisa para conduzir uma investigação de fraude, a jurisprudência ela é muito boa. Ela é firme, ela é clara, ela autoriza, dá poderes aos legisladores judiciais, recomenda, autoriza o contraditório diferido, permite bloqueio, sequestro, né? Tudo isso a gente tem disponível. Mas se não buscarmos uma nova forma de combater as fraudes, vai ser quase impossível arrecadar esses ativos e os danos econômicos podem ser gigantescos. Existem vários estudos, eu sei que a gente está com pouco tempo aqui, mas o Brasil, estima-se que o Brasil tenha 7% de todo o seu PIB, um valor equivalente ao PIB de 7%, depositados em paraísos fiscais. Há estudos que demonstram que com as criptomoedas esse valor pode dobrar nos próximos 10 anos. Então, estamos falando de muitos bilhões de reais saindo do país e deixando de estar na atividade econômica. Evidente que nós não somos o equivalente a alguns países. Eu fiz alguns levantamentos para participar desse evento. Nos Emirados Árabes, 70% do PIB deles está depositado em paraísos fiscais. Na Rússia, 65%. Na sequência vem Venezuela e Argentina. Se você olhar isso de uma forma mais no âmbito da questão econômica, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes são países muito fechados. Quer dizer, você tem praticamente um dono do país ali que comanda, que é o sheik, um monarca. Mas Venezuela e Argentina certamente são depósitos fugindo dos problemas econômicos que eles vêm passando. Inflação descontrolada, quer dizer, Venezuela, democracia totalmente destruída. Mas, então, dentro desse problema e o volume de recursos que a gente está falando, as recomendações vão ser, a gente vai levar as propostas para poder passar essa nova lei, bloqueio de ativos por meio de carta. Então, eu não preciso correr no juiz primeiro, eu posso remeter uma carta de instituição financeira, comunicar o que está acontecendo e aí sim buscar a ordem judicial, porque não dá tempo você montar um pedido e correr no juiz. É evidente que isso pode causar problemas de indenização, se você abusar do pedido desse, pedir o bloqueio da conta de quem efetivamente não está envolvido com o ilícito, vai ser obrigado a indenizar. Mas isso sim vai dar uma celeridade e permitir que a ordem judicial venha num segundo momento. Além disso, insistir em cadastros locais de compradores das criptomoedas, porque realmente é difícil controlar, quase impossível, mas se a gente tem um cadastro, você inibe a grande maioria dos operadores dessa área de criar dados falsos. Quer dizer, então, se você tem um cadastro, não quer dizer que toda a corretora vai ter liberdade de criar compradores pelo mundo,
você vai ter um certo controle. Não resolve? Evidentemente que não resolve. Mas é uma forma de você ter algum dado de acesso para poder provar no primeiro momento que aqueles compradores não existem. Então, se você tem um cadastro vinculado a uma pessoa, uma empresa, esse comprador é real. Se eu começo a achar uma série de cadastros que a pessoa não consiga identificar em qualquer outra base de dados, você vai detectar que aquilo é uma operação ilícita e você pode agir mais rápido. E é evidente, investir em tecnologia, recomendando, inclusive, aos administradores judiciais que tenham um corpo técnico especializado, porque se chamar um administrador judicial para fazer recuperação judicial de um banco de bitcoins, achar que ele vai entrar lá e vai ter uma relação de credores, é quase impossível. Então, é um desafio interessante. Eu sei que a gente avançou bastante aqui em temas super importantes do dia a dia. Quer dizer, a recuperação do produtor rural é algo gigantesco que está acontecendo no país, as travas, Assembleia, mas eu quero só deixar aqui uma sinalização do que está por vir. Tá? Se a gente efetivamente não se preparar e não treinar, capacitar os operadores e buscar, evidentemente, uma legislação que permita uma celeridade nas atividades de quem tenta recuperar ativos, é uma batalha que fica muito difícil. Eu agradeço novamente o convite, Alexandre, é um prazer sempre estar aqui com você em Ribeirão. Tenho certeza que ano que vem o evento ainda vai ser muito melhor. E agradeço também toda a equipe do Rocha Fontanete pelo suporte. Muito obrigado.